Olá, muito boa noite. Estamos começando na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann. Fico com você das 19 às 19h30 nesta terça-feira, dia 24 de maio. Você pode nos acompanhar no site da valetvplay.com, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube, nos aplicativos de iOS e também de Android, no valetv.play e, claro, na NET, no canal 14 aqui para Novo Hamburgo e no 6 para São Leopoldo. Bom, pessoal, na noite desta terça-feira a gente vai falar praticamente de futebol aqui, né? A gente sabe que temos espaço para vários esportes. Ontem recebemos o pessoal da Secretaria de Esportes aqui de Campo Bom, um programa bastante interativo, com várias atividades que vêm sendo destaque aqui na nossa região e também porque a gente tem nessa quarta-feira o Dia do Desafio, então fica também para o pessoal todo aí participar dessa atividade que vai ser bastante importante aí para prática de exercício físico, de saúde, tudo mais, né, promovendo saúde, já que a gente sabe que esporte é vida e também por isso que a gente trata disso aqui no nosso programa. Bom, pessoal, falando rapidamente, só passando, hoje à noite, Internacional joga com o 9 de outubro no Beira-Rio, 21h30, o jogo aí que vale a liderança do Grupo E e, quem sabe, a classificação do Inter para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Inter que é o líder do Grupo E com 9 pontos, mas tem o Guairenha, que vem aí do Paraguai, logo seguido com o mesmo número de pontos, mas perde nos critérios. Então o Internacional precisa dessa vitória com o apoio do seu torcedor para passar de fase na Copa Sul-Americana. Até porque no brasileiro a gente sabe que o Inter vem tropeçando, vem de 4 empates, então um jogo bastante importante para dar mais confiança para essa equipe do Mano Menezes, que não foi bem contra o Cuiabá. Bom, pessoal, a gente troca aí do Internacional, a gente vai falar hoje de Esporte Clube Novo Hamburgo. Por quê? Recebo nessa noite o treinador da equipe Sub-17 do Noia, o Johnny Almeida. Johnny, muito obrigado pela tua participação, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite ao pessoal de casa. Te agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, conversando com o pessoal de casa, falando um pouquinho do Esporte Clube Novo Hamburgo. E assim, Johnny, conta pra gente então, a semana é bastante puxada para vocês, né? A gente está gravando esse programa na segunda-feira porque o Johnny tem viagem marcada, né? Nessa noite de terça, por volta das 22 horas ali, eles estão embarcando lá para o Paraná. É isso aí, né, Johnny? Isso, nós temos um jogo contra a equipe do Azures pelo Campeonato Sul Brasileiro, né? Que nós estamos disputando, Sub-17. Um campeonato muito forte, que conta com a presença de Atlético Paranaense, Avaí, Criciúma, Chapecoense, Juventude, grandes clubes da região sul, né? Então a gente tem esse jogo importantíssimo para as nossas pretensões na competição. E como é que está sendo? Vocês já disputaram uma primeira etapa dessa competição, que é a BG Prime, né? Isso, né? Como é que foi esse início para vocês e como está sendo disputar essa competição? Na verdade, a gente teve uma competição anterior, que foi o Brasileirinho, né, em BH, onde a gente estreou vencendo o Cruzeiro, depois a gente teve uma longa participação, acabamos caindo para o Atlético de virada no final do jogo. Então, quando a gente voltou, a gente já teve pouco tempo de preparação para a BG. Como funciona a BG? São 2 grupos, né, de 6 equipes, grupos confrontos cruzados, classificam-se as 8 melhores. Na volta, a gente já teve o confronto contra o Avaí na estreia, né, e posterior o jogo contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Então a gente teve, infelizmente, 2 derrotas, né, de 1-0 ambas, mas com confrontos onde a gente conseguiu mostrar o nosso jogo, tanto que tivemos atletas que foram prospectados e projetados, né, que hoje até a gente não estão mais conosco, mas estão em clubes de Série A do brasileiro. Como é que é o pessoal jogou então nessa competição e os clubes grandes já vieram e levaram? Como é que foi? Conta para nós os detalhes um pouquinho de quem foi, quem é que saiu aí. O que a gente procura ali no trabalho de formação, Gustavo, é o seguinte, é avaliar o atleta, treinar, formar, potencializar e projetar eles, né? Então a gente tem, somente do meu grupo aqui agora, a gente teve três negócios, né? Que foi o Rodrigo Pompeu, que foi para o Botafogo, o Lucas Marcon, zagueiro, que foi para o Avaí, e o José Rodrigues, zagueiro, que foi para o Ceará, né? Então a gente fez o brasileiro, como eu te falei, né? Que foi muito bom, a gente chamou a atenção de muita gente lá. E esses meninos começaram a ser monitorados. Então a gente voltou, eles confirmaram aquilo que mostraram lá, tivemos esses jogos de grande enfrentamento, claro, né? E os clubes grandes acabaram buscando. Fora isso, nós temos outros atletas que a gente está trabalhando, está projetando, né, um plano de carreira interessante para eles. E é isso, é formar, projetar. Claro que para mim, como treinador, para a equipe é uma perda, né, claro, de ter atletas
importantes saindo, mas ao mesmo tempo também mostro o nosso trabalho de comissão, de formação, né? Porque a gente pega atletas de um clube inferior, né? Sem tanta estrutura, e acaba desenvolvendo-os e entregando para clubes de Série A. Né? Então isso também é importante, ao mesmo tempo que gera espaço para outros atletas virem, aparecerem, serem oportunizados, e daqui a pouco está conquistando seu espaço também. Com certeza. E assim, Johnny, esses meninos que saíram, eles são todos aqui da região? Como é que é? Esses meninos são aqui de Novo Hamburgo, Campo Bom, sei lá? O Rodrigo é de Sapiranga, né? Olha que legal. Da minha cidade, né? Então... Sapiranguense também? Sim. Eu também. Então, que bom. Ele teve uma passagem pelo Tubarão na Sub-14, acabou sendo dispensado por alguns motivos, né? Veio para mim ali na Sub-15, a gente trabalhou ele 2 anos, desenvolveu, potencializou, ele teve outras situações, interesses de Inter, de Grêmio, que acabaram não fechando, até que se fechou com o Botafogo. O Zé, se eu não me engano, ele é da região de Porto Alegre ali, estava desde os 9, 10 anos ali no clube. Olha que né? legal. Um zagueiro que trabalhou bastante. Uma trajetória bem importante. Exato. Então teve o trabalho de todos os professores ali até chegar ali com a gente, né? E o Lucas Marcon chegou ano passado de Santiago, era lateral esquerdo, trabalhou um pouquinho no grupo de transição, a gente viu algumas características interessantes nele, um zagueiro, aliás, era lateral esquerdo, canhoto, né? A gente trouxe para trabalhar no grupo, teve alguma dificuldade no começo, a gente um pouco adaptou ele na zaga, teve uma evolução fantástica, projetou e hoje está jogando já no Avaí, né? Inclusive jogou contra nós na estreia aqui. Já não tem nem essa cláusula, né? De não pode jogar contra. Não pode, já foi nosso adversário. Olha só. E assim, Johnny, como é que vocês estão projetando essa partida então contra o Azures? É uma viagem, né, que está marcada. Vocês vão ter esse período sem tanto descanso, porque depois logo tem o Campeonato Gaúcho Sub-17 começa também no próximo final de semana. Isso. Nós sabíamos, né, que os 2 primeiros jogos serão enfrentamentos com equipes com um poder aquisitivo muito maior que o nosso, de prospecção muito maior. A gente até ficou muito contente pelo desempenho, chateado pelo resultado, né, porque poderia ter daqui a pouco somado pontos em ambos os jogos, né, mas a gente sabe da dificuldade. Avaí, campeão catarinense, o Atlético Paranaense vinha de uma vitória, por exemplo, de 8-0 contra o Paraná. Num clássico, então a gente sabia da dificuldade. Então, ir lá, fazer um enfrentamento de igual para igual e perder de 1-0 para a nossa estrutura, para a nossa realidade, é muita coisa, né? Então, a gente tem 4 jogos restantes ainda e almeja, dentro desses 4 jogos com enfrentamento mais parelho, aí sim somar 7 pontos, que nos colocariam dentro das 8 equipes classificadas, né? Então, 1 ponto seria importantíssimo nessa viagem, que a gente sabe, né? Passar a noite viajando... Tudo isso pesa, então conquistar 1 ponto lá já seria muito importante, né? Para trazer as decisões para dentro de casa, onde a gente é muito forte, né? Sim. Onde ali dentro do estádio a gente tem... O estádio do Vale é onde vocês vão mandar os jogos. Isso. A gente tem bons enfrentamentos quando a gente tem a utilização do campo principal, principalmente, que favorece o nosso estilo de jogo, né? Ano passado a gente teve vitórias sobre Inter, por exemplo, ali dentro. Não foi no estádio do Vale, mas, por exemplo, a gente venceu o Cruzeiro, que é outra equipe gigante, porque jogou dentro da Toca da Raposa, um gramado bom para o nosso estilo de jogo, né? Que a gente gosta de propor, gosta de aparecer, gosta de enfrentar de igual para igual os grandes, entendeu? Então a gente precisa que isso nos favoreça. Entendi. E como é que vocês fazem, então, essa logística toda? Porque precisa jogar lá, jogar bem, trazer o ponto, né? 1 ponto, uma vitória. Vamos torcer pela vitória, obviamente. Isso. Mas depois tem esse Campeonato Gaúcho que vocês já têm compromisso no sábado de tarde. Hoje, pós-treino mesmo, eu estava conversando com os atletas. Ainda bem que só temos jogos grandes, né? Porque isso faz parte do crescimento de todos, dos atletas e da comissão também. E o mérito da direção que, conversando com eles, conseguiram nos colocar nesses campeonatos. Então, não temos barbada, né? Então, a gente é jogo grande atrás de jogo grande. Os meninos estão dando conta do recado, né? E agora, com essas trocas que aconteceram no grupo, tomara que a gente consiga manter o nível de atuação. Tá focado, concentrado. Tem uma frase que eu sempre digo para eles, que o lance mais importante é sempre o próximo. O jogo mais importante é sempre o próximo. Então, tem que estar concentrado naquilo ali, né, sabendo, pisar dentro do campo, sabendo o que tem que fazer, e aí as coisas acontecem ao natural dentro do futebol, né? Tem coisas que tu não controla, então tu tem que estar preparado para aquilo que tu consegue controlar, né? Fazer o que foi treinado, e aí o resultado é consequência de fazer aquilo bem feito. E esse jogo no final de semana é contra o Sul Brasil, né? Um jogo que também é fora de casa, né? Em Canoas o jogo, né? Isso. Nós enfrentamos a equipe do Sul Brasil, uma equipe muito forte pela Liga Serrana, né? Lá no mesmo campo, vencemos por 3-1. Sabemos que
esse resultado pesa também para o adversário querer fazer um enfrentamento melhor e resgatar esses pontos que a gente teve na outra competição. Então, torna o jogo ainda mais difícil. O adversário vem de uma derrota na estreia do campeonato, né? Acabou perdendo de 3-2 para a Pafute. Então, também soma mais uma situação que eles precisam da vitória contra nós. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Precisa saber jogar com esse lado psicológico, de que o adversário também precisa vencer, né? E daqui a um pouco esse lado pode pesar um pouco para eles, mas que eles vêm com sangue nos olhos, a gente precisa estar preparado para isso também. Como é que tu trabalha o psicológico dos teus atletas? Porque se a gente for ver, são atletas que têm a sua idade ali de 15, 16, né, 17 anos, que estão numa transição, da maturação também, né, Johnny? Como é que fazer esse trabalho? Eu me inspiro muito no Ancelotti, que até li o livro dele de Liderança Tranquila, né? Principalmente nessa idade de trazer os atletas para o meu lado, né? Claro, de saber, de ter uma linha limite de até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir, para que a gente se conquiste com respeito, sabe? Tratando com respeito, com carinho, é mais fácil que a gente consiga que eles façam aquilo que a gente quer que eles façam, do que simplesmente impor, cobrar e dedo na cara, essas coisas não é a forma que eu lido, né? Então, eu acho que muito do que a gente conquista desses enfrentamentos, dessas vitórias, é porque eles compram a ideia, né? E é um momento, como tu disseste, de transição, né? Começam a namorar, muda de escola, o corpo está mudando, então são muitas mudanças, né? São muitas cobranças, são muitas dúvidas que tem na cabeça deles também, e a gente precisa estar com um pouco entender isso, dar com um pouco conversas, né? Chamar em separado, conversar, elogiar, às vezes ter aquela cobrança também, vem aqui na minha sala, vamos conversar um pouco. Que é importante melhor. também. O que eu digo para eles é o seguinte, eles são profissionais agora. Já tem gente na idade deles ganhando dinheiro. Sim, então, contratos, né? Isso, então a cobrança para com eles é profissional. É profissional. A partir de agora, eles não são mais escolinha. Então, os erros que eram cometidos anteriormente não podem ser cometidos agora. Eles precisam ter esse crescimento. Claro. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso saber como passar isso para eles. Sim. Como fazer com que eles comprem essa ideia, né? Do que simplesmente, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Que com adolescentes isso nunca vai funcionar, né? Tu tem que fazer isso, tu não pode namorar essa pessoa, tu não... Sim. E tem que cuidar. A briga é pior. Essa ferramenta que eu estou segurando também na mão aqui, que está me ajudando de suporte, né? Tem que controlar o celular, rede social, também tem tudo isso. Tem isso, tem muito atleta disparado pelo mundo que é jogador de rede social, né? Exatamente. Atleta de rede social. Daqui a um pouco deu uma caneta, fez um lance bonito no jogo. É legal? É, claro que é. Mas não é só isso, mas né? Isso tem que ser uma ferramenta, né? Ainda mais no começo de carreira. Exato. Aí o atleta fez um lance bonito para botar no DVD, mas no jogo de 30 ações ele errou 29 e deu aquela caneta. Sim. E se contenta porque tem aquela caneta, entendeu? Então é uma coisa que a gente sempre cobra de ser efetivo, né? De ter produção. De tu jogar para a equipe. Esse é o atleta, é o cara que vai formar, que vai jogar, que vai virar profissional, o cara que entrega para a sua equipe. Se dentro disso tá uma caneta, tá um chapéu, ótimo, maravilha. Claro. A gente gosta do cara ousado, do cara criativo. O futebol brasileiro está precisando disso. Precisa. Ainda mais com menos espaço que se tem no jogo, tu precisa do cara criativo, do cara inventivo, mas que isso seja em prol da equipe, não em prol do ego ou para postar numa rede social, sabe? Então a gente precisa, como tu disseste, tu usa como ferramenta, né? Então, se tu usar como ferramenta, te auxiliar, ótimo. O que não pode é tu achar que tu vive daquilo ali. Exato. A menos que tu trabalhe com isso, Exato, né? Como a gente trabalha com comunicação é diferente, né? Isso aí. E assim, Johnny, eu tô aqui com o grupo, né? Vocês estão no grupo C do Sub-17 do campeonato, né? Além do Novo Hamburgo, você falou que tem a Pafute, né? Uhum. Tem Lajeado também, né? O pessoal de Lajeado, do Sul Brasil, que a gente citou aqui, o Santa Cruz, né? Também, Nova Prata e o Gramadense, né? Como é que tu avalia esse grupo que vocês estão inseridos? É um grupo muito parelho, né? Grupo muito parelho, são 7 equipes muito fortes que vão disputar 4 vagas. A gente teve já um enfrentamento esse ano com o Gramadense também, pela mesma Liga Serrana, também vencemos 2-0. Então, a gente sabe que é mais um fator que vai pesar, né? Então a gente precisa estudar os adversários, né? Porque são confrontos parelhos e estar preparado. É turno único, né? Então, são apenas 6 jogos. Cada jogo é uma decisão, é uma final. Não dá para deixar para depois.
tem que fazer os pontos necessários para classificar. A gente sempre entra com a ideia de ser campeão, sempre entra com a ideia de ser o primeiro do grupo, de estar ponteando, de estar lá em cima, né? Então a gente tem que levar isso muito a sério, levar cada jogo como se fosse uma decisão para estar pontuando, para garantir logo a classificação. E aí depois já vem os matas, né? Jogo ida e volta. Então é um campeonato muito curto, né? Não há tempo para te vacilar. Então tu tem que pontuar logo no início, te garantir nas próximas fases, e aí depois mata-mata é outro campeonato. É outro campeonato. A gente sempre fala isso, né? Isso. É outro campeonato. O Johnny também pode falar para a gente um pouquinho, porque eu sei que trabalhei no Novo Hamburgo no começo desse ano, acompanhei um pouco da trajetória do Iago, né? Que é um jogador que poderia atuar na lateral esquerda, atua de extrema esquerda também, um jogador canhoto, com muita qualidade. O menino com 16 anos estava no profissional do Novo Hamburgo nesse Campeonato Gaúcho. Então já estava na Copinha do ano passado. Johnny, esse atleta está contigo lá nessas competições? Como é que está a evolução dele? É um jogador importante, acredito, para o teu grupo. Sim, o Iago, ele era, contar o início da trajetória dele, ele vinha trabalhando sub-14, sub-15, na sub-15 ele estava disputando posição no grupo, não era unanimidade, a gente visualizou um perfil interessante nele, né? Acabamos trazendo ele para sub-17, embora fosse mais novo, mas tinha um perfil de muita força, muita potência, né? Nos primeiros meses, ali 2, 3 meses, ele despontou, né? Ele estourou, ele teve um desempenho muito acima dos demais, né? E aí eu conversei com o Edinho, que era o treinador da Sub-20, falei, olha, Edinho... O Edinho hoje que é o treinador do Aimoré, junto com o Preto, que é auxiliar. Isso. Edinho, temos um atleta aqui, o Edinho sempre acompanhava, né? Temos um atleta aqui, o Iago, está despontando, acho que poderia dar uma olhada nele no grupo de cima. O Edinho prontamente observou e levou para o grupo da Sub-20. Novamente teve um bom desempenho, né? E aí houve a situação do profissional, né? Então, encerrando as atividades ali do profissional, a gente visualizou isso com a direção para estar trazendo ele para trabalhar conosco. Como a gente tinha o Brasileirinho lá em BH, uma competição muito forte, né? De visibilidade, né? Visibilidade, a gente trouxe ele para atuar conosco ali. Teve um grande desempenho lá, né? E agora está trabalhando junto com o grupo ali, né? Visando essas competições, está sendo muito importante dentro do grupo ali. É um atleta que os outros respeitam, é um atleta que ele atingiu o que a gente quer para todos, né? Que daqui a pouco seja chegar lá no Profi e se manter no Profi, torcemos para isso, claro, né? Que ele mantenha é uma coisa que a gente sempre fala para ele, de manter uma linha de evolução, né? Porque não basta chegar lá no profissional e não se manter, né? Então, exatamente. Precisa chegar, se manter e só se mantém com produção, sendo efetivo, né? Ajudando a equipe, com vitória, com gol, com assistência. Comigo ele está jogando mais na frente, né? Sendo importante, até por ter uma boa finalização, um bom drible, né? Ser um atleta de potência, né? Então ele utiliza ele mais na extrema, mas é capaz de jogar na lateral esquerda, tanto na extrema, é mais por uma questão de adequação de grupo ali, né? Claro. E por ter um viés mais ofensivo também, né? A gente tem uma equipe ofensiva, então gosta de utilizar ele mais na frente. Então, torce para isso, né? Para que ele mantenha essa linha de evolução. Claro. É importante ter um atleta tão jovem que já passou pelo profissional e ajudar os demais companheiros ali, né? Isso. Acho que serve como um exemplo ali, né? Daqui a pouco. É mais ou menos por aí. Exato. A gente conversa com ele que ele tem que ser um exemplo, né? E aí pede para que ele seja um exemplo positivo, né? Porque exemplo ele vai ser, bom, o cara tá lá no profissional, todo mundo quer saber o que ele fez para estar lá no profissional, né? E para se manter no profissional. Então a gente pede para que ele converse, para que dentro do treino se dedique muito, para que dentro do jogo se entregue muito, né? Porque sempre tem alguém olhando, né, e se espelhando. Então se tem dentro do próprio grupo ali alguém que pode ser esse espelho, que seja de forma positiva. Claro. E assim, Johnny, conta para nós também um pouquinho da tua trajetória ali no Novo Hamburgo. Antes de começar o programa, a gente falava, você está há bastante tempo já no NOI, trilhando também os caminhos por várias equipes de base ali, é isso? Isso. Eu entrei em 2016, Gustavo, para trabalhar na Sub-10. Em 2017, eu subi para Sub-11, no outro ano para Sub-14, no outro ano para Sub-15, e aí no outro ano para Sub-17, aí veio a pandemia. Daí voltamos, deu uma quebrada no trabalho. Aí quebrou, né? Eu vinha numa ascendente muito grande ali, agradecer a todos os profissionais que me ajudaram, aos coordenadores, antes o Eduardo Bickel, depois o Jerônimo, né, que assumiu ali, que acreditaram no meu trabalho, né? E a gente foi ascendendo dentro do clube, né? A gente não caiu de paraquedas ali, exato, a gente foi trabalhando, conquistando, né? E aí veio a pandemia, acabou dando aquela quebrada.
E aí ano passado a gente retornou, também foi um ano quebrado, né? Voltamos ali mais ou menos no início, na metade do ano. Competições ainda voltando. Né? Voltando tudo. E aí esse ano realmente que voltou tudo a normalizar, né? Então agora seria o segundo ano na Sub-17, mas o primeiro de verdade, assim, com o ano completo. De forma efetiva mesmo. De forma efetiva para a gente estar trabalhando. Já conseguimos, eu sempre apresento para eles uma questão de o meu portfólio, né? E dentro deles tem os objetivos, né? Além de metodologia, de todas as formas de jogar, situações, jogadas, como se fosse uma apresentação minha, né? Claro. Então, ali dentro dos objetivos está formar, projetar, ter atletas indo para sub-20 ou para o profissional, que a gente conseguiu fazer, né? Claro. Atletas com situações de venda daqui a um pouco para ajudar o clube, né? A gente já conseguiu também. E dentro das competições está sempre ali disputando entre os 4 primeiros, está sempre ponteando e ter pelo menos um título no ano, né? Se conseguir todos, melhor ainda, mas pelo menos um de título para a gente estar comemorando, para ter a mentalidade vencedora, né? Sem dúvida, porque é importante. Necessário, né? Isso, é importante aprender a vencer, né? Porque sub-17, como eu te falei, profissional, e profissional é baseado em resultado, né? Então a gente tem tudo isso, trabalho de formação é um pouco diferente, não pode se basear apenas em resultado, mas o resultado tem uma parcela importante para a confiança, para a projeção, né? Para tudo que pode haver na vida do atleta. Antes de chegar no Novo Hamburgo, tu já atuava com o futebol? Ou como que foi para ti essa chegada, assim, tá trilhando esse caminho? Tu já falou que a tua avaliação é extremamente positiva em relação ao teu trabalho. Primeiro, obrigado pela avaliação positiva, mas o Novo Hamburgo é o primeiro clube de futebol da minha vida. Eu trabalhei anteriormente no JR, que é aqui da cidade, futsal, né? Um clube de elite, um dos melhores do país em formação de futsal. E anteriormente trabalhei no SESI, que era um projeto social, a gente trabalhava com meninos e meninas, né, de situações mais precárias, assim, mas não era o enfoque principal. Então, me formei na faculdade, né, trabalhava no JR, e aí por um convite de um amigo meu, Vinícius Nascimento, que era treinador ali no clube, né, me indicou para o Eduardo, a gente conversou, o Eduardo acabou me dando essa oportunidade e a partir daí foi só trabalho, né, para tentar chegar onde a gente está hoje e a gente almeja estar um dia no profissional, né? Então a gente trabalha muito para que um dia surja essa oportunidade. E também, assim, eu acredito que para ti deve ser muito gratificante também, como tu já comentou aqui, mas deve ser ampliar essa discussão, muito gratificante para ti poder ver os teus atletas despontando. Eu acho que isso, para o treinador, deve ser o que mais te gratifica dentro do que tu faz todos os dias, né? Tu acorda, tu vai pro treino, tu planeja o treino, tu vai lá, conversa com os caras, então acho que é isso que motiva mais, né? Com certeza, Gustavo, porque é o seguinte, o trabalho do treinador, ele é potencializar o atleta, né? Porque a gente não consegue trabalhar, controlar o resultado, como eu te falaste, né? O que a gente trabalha? A gente pega um atleta nota 6 e tenta transformar ele em 7, 8, 9, se a gente conseguir. Então, quando a gente consegue pegar um atleta que daqui a um pouco só jogou no Novo Hamburgo, ou nunca jogou em lugar nenhum, e consegue colocar num clube de Série A, num clube de Série B, numa situação melhor, ou no profissional, ou na Sub-20, a gente quer dizer que o nosso trabalho está sendo bem feito, não só nosso, quando eu digo para eles o trabalho bem feito é de todo mundo, dos 40 que estão ali, de toda a comissão, de todos os outros atletas, entendeu? Claro. Então, os resultados chamam a atenção também, né? Mas o que mostra realmente a qualidade do teu trabalho, no trabalho de formação é isso. É tu pegar um atleta e conseguir potencializá-lo, né? Então a gente tem foram 3 desse ano, mas já tiveram alguns outros atletas que já nos enfrentaram também, né? Quando o Inter veio aqui, o Júnior, que era um atleta meu na Sub-14, Sub-15, também está lá no Inter com contrato, jogando, né? Que legal. Então a gente fica muito feliz em relação a isso, né? Então o nosso trabalho é potencializá-los, né? E além desses campeonatos, agora a gente já está finalizando o programa aqui, bate-papo. Quando ele rende, ele vai rápido, né? O que vocês têm além de planejamento da BG Prime? Vocês também têm o Campeonato Estadual Sub-17. O que mais tem durante o ano aí, Johnny, projetando? Nós temos, além desses dois, o grupo principal ainda tem a Liga Serrana, né? Que foi, como eu te citaste, ali os enfrentamentos que a gente já teve. São os 3 campeonatos que a gente está disputando agora com o grupo principal. Estamos sempre em conversa para o que aconteceu. Como a gente foi muito bem no Brasileirinho lá, a gente recebeu alguns convites que foram diretos para o nosso supervisor, Glauco Moraes, né?
Então a gente também está analisando essa situação de fazer outras viagens, outras competições, que legal. Né, para o centro do país, que é onde tem mais clubes, mais visibilidade, daqui um pouco para fora do país também. Então a gente está sempre discutindo isso. Então o grupo principal tem esses 3 campeonatos, mais alguma viagem que vir a surgir, que a gente está buscando, né? E o grupo de transição disputa a Sulicamp e disputa a Encosta, né? O grupo de transição é um grupo que prepara atletas para vir para o grupo principal. Sim. E alguns atletas do grupo principal que precisam de minutagem que estão jogando. E também é teu trabalho esse com o pessoal do time de transição também. Aí muda? Muda. É o treinador, o professor Cristian Machado, que é meu auxiliar no grupo principal. Né? Então, a minha única participação na transição é conversar com ele, emprestar alguns atletas para estar ajudando ali e sempre estar observando o trabalho dele, né, e os atletas para estar trazendo para o grupo principal. Né? Então, a gente sempre está trazendo toda semana 2, 3 atletas que estão na transição para vir compor o grupo principal, nem que seja uma semana para a gente estar observando e oportunizando a todos. Os treinos são diários? Como é que funciona? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Pegando esse friozinho. Agora começa, né? No verão tava tranquilo, agora a gurizada tem que acordar cedo. É bom, já prepara para a vida, né? Bom sofrer um pouquinho, já vai calejando. Tá certo. Johnny, muito obrigado pela tua participação aqui no Esporte na TV, que seja uma jornada de bastante sucesso aí, que vocês tenham muitas vitórias aí pela frente. Gustavo, te agradeço imensamente o convite, cara, é um prazer enorme estar aqui, tá? Espero poder voltar mais vezes e sempre que tu quiser, estou disponível aí. Um abração ao pessoal de casa aí, é sempre uma satisfação. Muito obrigado então, Johnny Almeida, treinador do Sub-17 do Esporte Clube Novo Hamburgo. Competição aí nessa semana, BG Prime lá no Paraná contra o Azures e também final de semana lá em Canoas contra o Sul Brasil na estreia no Campeonato Gaúcho Sub-17. Bom, pessoal, a gente volta amanhã com mais Esporte na TV. Tchau, tchau.